O outro ponto é a questão dos interesses externos e o quanto Washington e o FMI, e a FMI muito vinculada ao Washington, tem uma política muito dura, muito agressiva, né, junto ao governo Goulart, no sentido de, dada a dívida externa brasileira, o Brasil precisava de recursos externos para não dar um default, para não entrar em moratória, e entrar em moratória seria uma coisa complicada, né, porque o Brasil tinha relações econômicas sobretudo com o Ocidente. Então, para não ter moratória, era fundamental a continuidade de ajuda externa para a economia brasileira. E é nesse calcanhar de Aquiles que poderes externos se utilizam para pressionar o governo Goulart a implementar uma política de estabilização muito dura, e muito dura, sobretudo, em contexto a essa situação distributiva gravíssima que eu mencionava anteriormente. Depois de 2012, eu fui aos Estados Unidos em pesquisa de campo 2 ou 3 vezes. Então, eu incorporei, sobretudo, documentação diplomática norte-americana confidencial e secreta que, em 2012, ou eu não tinha acesso, né, porque ainda estava fechada para acesso ao público, ou porque eu não tive tempo de coletá-las. A atuação dos Estados Unidos não é uma atuação inicialmente, né, de desestabilizar, de minar e dar um golpe o quanto antes. Não é uma coisa tão simples. Até porque, se fizesse uma coisa dessa com o maior país da América do Sul, e se uma tentativa de golpe aqui desse errado, por exemplo, e se o país, por exemplo, virasse, né, ou totalmente neutralista, ou até se alinhasse com o bloco soviético, mesmo que não fosse socialista, mas tivesse um alinhamento diplomático com o bloco soviético, seria catastrófico para os Estados Unidos. O livro mostra que as relações Brasil e Estados Unidos são muito complexas, elas começam relativamente bem, óbvio que com várias desconfianças, e a principal desconfiança norte-americana é com o vínculo do Jango no movimento sindical, né, com setores da esquerda sindical, sobretudo com comunistas. Esse é um sério problema na relação bilateral. E essa relação vai se deteriorando ao longo do tempo diante de vários fatores, entre eles a continuidade da relação do Jango no meio sindical com os comunistas, a própria política externa brasileira, né, conhecida como política externa independente, a maneira como o Jango vai ter uma atuação vista em alguns aspectos como excessivamente nacionalista, né, não ter barrado, por exemplo, uma lei de limitação de remessa de lucros no Congresso Nacional em 62 e assim por diante. Isso foi fundamental para que no momento de negociação de um pacote de ajuda externa, Washington fosse muito duro, né? E isso, em parte, inviabiliza o plano trienal. É como se o plano trienal tivesse sido sanduichado, né? De um lado, demandas externas por um plano de estabilização super rígido e impraticável, e do outro lado, pressões sociais profundas e um sério conflito distributivo na sociedade que acabam impedindo com que o plano durasse. O nome do plano é trienal, a ideia era durar 3 anos, né? De 63 a 65, ele dura 6 meses. Né? Em 6 meses, ele claramente já é letra morta, né? E o livro mostra que ele é letra morta, não porque o Goulart foi irresponsável, não porque o Goulart seguiu uma lógica maquiavélica populista, não porque houve erros técnicos no plano trienal, não porque o Brasil não tinha um banco central ou faltavam... Não que essas questões fossem absolutamente, digamos, negligenciáveis, elas têm um determinado peso, mas a questão fundamental não é essa. Fundamental, como eu disse, é essa interação de pressão de classes sociais domésticas, conflito distributivo doméstico com pressão externa. Se a gente unir as duas coisas, um contexto doméstico, tal como eu o delineei, e um contexto internacional de polarização ideológica e de uma atuação norte-americana que ao longo dos anos 60, crescentemente, vai começar a apoiar soluções militares para evitar a mínima possibilidade, uma mínima chance, abertura de surgirem novas Cubas no continente, apoiando, portanto, setores reacionários e conservadores em vários países latino-americanos, essa combinação abriu uma enorme janela para uma ruptura político-institucional. Agora, isso só não explica por que o golpe aconteceu. Para olhar como o golpe aconteceu, aí a gente tem que olhar os eventos exatamente anteriores a março de 64. Mas eu acho que a explicação que permite o golpe acontecer é essa.